Na narrativa dos evangelhos, encontramos momentos em que Jesus é desafiado com perguntas ardilosas por aqueles que desejam enredá-lo em suas armadilhas. Um desses episódios é o tributo a César, um encontro entre Jesus e seus opositores que revela não apenas a sagacidade do mestre, mas também oferece lições valiosas sobre discernimento espiritual e responsabilidade moral. Nesta introdução, exploraremos o contexto desse episódio, a questão apresentada a Jesus e sua resposta perspicaz, que continua relevante para nós hoje. Vamos mergulhar nessa passagem fascinante e extrair insights que possam iluminar nosso entendimento espiritual e nossa jornada de fé. A parábola dos lavradores. Rebelado. Mateus introduz esta parábola como uma extensão da mensagem anterior, declarando: ouvi, ainda, outra parábola. A menção aos servos destaca as inúmeras testemunhas enviadas por Deus a Israel por meio dos profetas. Nas Escrituras do Antigo Testamento, Israel é figurado como a vinha de Deus. Assim, o dono da vinha é Deus, enquanto os lavradores representam os líderes de Israel, ou seja, os principais sacerdotes e os anciãos. Estes lavradores não apenas maltrataram os servos, mas também mataram e apedrejaram alguns deles. Isso reflete a perseguição experimentada pelos profetas, uma prenúncio do que Jesus estava prestes a enfrentar com paciência. O envio do filho do dono ocorre numa era distinta, estabelecendo um paralelo inegável com Jesus. Assim como Jesus, na iminência de sua paixão, o filho é expulso da vinha e posteriormente morto, exatamente o que aconteceria com Jesus, que foi levado para fora de Jerusalém e crucificado. As ações dos lavradores não parecem tão absurdas quando consideramos os costumes do século I. De fato, existiam tradições que concediam aos arrendatários direitos à terra se o dono não tivesse recebido sua parte da colheita por 4 anos, ou se um prosélito morresse sem deixar herdeiros, sua terra seria entregue aos arrendatários. No entanto, toda a tentativa de justificar tais ações é em vão, ganância e inveja são os motivos subjacentes. Os principais sacerdotes e os anciãos reconhecem a perversidade dos lavradores, ao condená-los, condenam a si mesmos, dar-lhes-á o Senhor afrontosa morte. O fraseado desta expressão em grego é enfático e apresenta um jogo de palavras. Mateus destaca a certeza do julgamento dos inimigos de Jesus, os maus ele vai destruí-los maldosamente. Aqui, Jesus faz uma declaração pública de sua identidade como o Filho de Deus. Anteriormente, apenas os discípulos tinham conhecimento disso. Talvez este seja o incidente que forneceu aos inimigos a acusação que eles usarão no julgamento de Jesus. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus registra várias vezes que Jesus empregou a expressão, nunca lestes nas Escrituras, quando se identifica com uma passagem do Antigo Testamento. A imagem da pedra referindo-se a Jesus, o Messias, evoca diversas alusões ao Antigo Testamento além do Salmo 118 versos 22 e 23. Esta imagem é uma importante figura messiânica. O reino dado a outra nação refere-se à transferência do reino de Deus a uma nação. Não se trata dos gentios, pois nesse caso o termo seria usado no plural, nações. Apesar da rejeição predominante da Igreja pelos judeus e da destruição de Jerusalém garantirem um grupo de constituintes predominantemente gentios para a Igreja, aqui Jesus está indicando que uma nova liderança será estabelecida para o reino de Deus. No versículo 44, a referência à pedra que despedaça não está presente em muitas das antigas cópias importantes de Mateus. Se ela pertence a este evangelho, Jesus está predizendo que o ato dos líderes de rejeitarem Jesus os conduzirá à própria destruição, além de ter resultados desastrosos para muitas pessoas. Quando os principais sacerdotes percebem que Jesus os está acusando, desejam prendê-lo, mas não podem, pois têm medo das pessoas que o consideram profeta. A parábola das bodas continua o contra-ataque de Jesus contra os principais sacerdotes e anciãos com uma terceira parábola. Mateus a conecta com as duas anteriores usando a expressão, Jesus tornou a falar-lhes em parábolas. Lucas também apresenta uma parábola semelhante, que trata de um banquete preparado por certo homem. A versão de Mateus sugere um festim de casamento real, em consonância com sua ênfase na realeza de Jesus. Enquanto Lucas relata que os convidados dão desculpas detalhadas, Mateus simplesmente afirma que eles não compareceram. A parábola inicia com uma das frases favoritas de Mateus: o reino dos céus é semelhante a...
Nela, o filho de um rei está se casando, uma cena que carrega implicações escatológicas e de julgamento final. A importância do convite é negligenciada devido à ocupação com assuntos de menor importância. Assim como na parábola dos lavradores maus, Mateus registra a perseguição e o assassinato dos servos, tornando a história paralela ao martírio dos profetas. O rei desprezado fica enfurecido, e o convite é então estendido a qualquer um disposto a comparecer. Ele arrasa a cidade daqueles que rejeitaram a chamada e assassinaram os mensageiros que ele enviou. Talvez isso seja uma referência à futura destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Embora os líderes judeus sejam os condenados, toda a nação de Israel sofre as consequências. O tema do julgamento não se encerra com a punição daqueles que rejeitaram o convite. Jesus observa que tanto maus quanto bons respondem ao convite e participam do banquete. No entanto, um dos novos convidados está inadequadamente vestido. Não é explicado por que o rei se opõe a esse homem. Talvez roupas apropriadas tenham sido fornecidas ou o homem não tenha tido tempo ou recursos para obtê-las, questões que não são respondidas e são irrelevantes para o ponto principal da parábola. Assim como no antigo pacto, assim será na comunidade do novo reino, os maus serão separados dos bons. As trevas exteriores e o pranto e ranger de dentes representam o julgamento final e irrevogável. Tanto Israel antigo quanto a comunidade da igreja enfrentarão o julgamento. Neste ponto, Jesus está oferecendo uma interpretação cristã da história da salvação. A liderança da comunidade escolhida por Deus passa dos centros judaicos convencionais de poder para a emergente igreja. A palavra escolhido pode ser usada para se referir à comunidade messiânica de salvação e não tem o propósito de ser uma declaração sobre predestinação. Este termo é usado dessa forma no Novo Testamento, na literatura de cura e no livro pseudepigráfico de Enoque. A eleição ao longo do Evangelho marca a resposta do povo. O versículo 14 serve como um aviso dissonante para fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O episódio do tributo a César marca uma nova fase de confrontos para Jesus, agora enfrentando uma armadilha preparada pelos fariseus e herodianos. Essa aliança pode parecer improvável, pois os fariseus desconfiavam dos herodianos por sua associação com o governo romano, que era amplamente rejeitado pelos judeus. Os herodianos, por sua vez, apoiavam Herodes Antipas, cujo poder dependia do apoio das autoridades romanas. Essa união estratégica visa colocar Jesus em uma posição delicada diante do poder romano. Esse embate ocorre logo após Jesus ter confrontado verbalmente os líderes no templo. A partir daí, segue-se uma série de confrontos sobre questões políticas, sociais e teológicas. Os fariseus, fingindo aprovação, chamam Jesus de mestre, reconhecendo sua popularidade entre as massas. No entanto, sua intenção é enganosa, buscando envolver Jesus em uma questão delicada sobre o pagamento de tributo a César. Essa é apenas uma das muitas estratégias que os líderes religiosos empregam para desacreditar Jesus diante do povo e das autoridades romanas. Diante da pergunta ardilosa sobre o tributo a César, Jesus reconhece imediatamente a malícia por trás das intenções dos seus interrogadores. Sua resposta astuta não apenas expõe a hipocrisia deles, mas também os deixa perplexos diante da sabedoria de suas palavras. Ao pedir uma moeda de um denário romano, Jesus faz com que seus oponentes revelem sua própria cumplicidade com o sistema que estão tentando criticar. A presença da imagem e inscrição de César na moeda, considerada idolátrica pelos judeus, torna o dilema ainda mais delicado. No entanto, Jesus não entra na armadilha proposta pelos fariseus e herodianos. Em vez disso, ele oferece uma resposta que transcende a questão material do tributo e aponta para uma verdade mais profunda: devemos render a Deus o que é devido a ele. Essa afirmação não só confirma a obrigação de cumprir as leis civis, mas também nos lembra da nossa responsabilidade maior para com Deus e seu reino espiritual. Assim, Jesus transforma uma questão política em uma lição espiritual, desafiando seus adversários a refletirem sobre suas prioridades e compromissos fundamentais. Sua resposta engenhosa revela não apenas sua habilidade retórica, mas também sua autoridade moral e espiritual. A habilidade de Jesus em discernir as questões mais cruciais e oferecer respostas perspicazes não só frustra os planos dos adversários, mas também estabelece um princípio diretivo para os seguidores de Cristo.
Nesse episódio do tributo a César, ele não apenas evita a armadilha preparada pelos fariseus e herodianos, mas também nos ensina uma importante lição sobre discernimento espiritual e responsabilidade moral. Ao destacar a distinção entre obrigações civis e deveres espirituais, Jesus nos lembra que nem todas as demandas do mundo secular devem ser seguidas cegamente. Sua resposta sábia e perspicaz não só surpreende aqueles que o ouvem, mas também oferece uma orientação valiosa para enfrentar dilemas éticos e morais em nossas próprias vidas. A capacidade de Jesus em fazer as perguntas certas e abordar as questões mais urgentes não apenas revela sua sabedoria divina, mas também nos desafia a considerar cuidadosamente nossas próprias prioridades e compromissos. Assim como aqueles que testemunharam esse episódio se maravilharam com a astúcia de Jesus, também somos chamados a refletir sobre a sabedoria de suas palavras e aplicá-las em nossas próprias jornadas espirituais. Ao explorarmos o episódio do tributo a César, mergulhamos em uma passagem rica em significado e ensinamentos atemporais. Espero que nossa análise tenha proporcionado uma compreensão mais profunda não apenas do contexto histórico, mas também das lições espirituais e morais que podemos extrair desse encontro entre Jesus e seus opositores. Que possamos continuar a refletir sobre esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas diárias. Até a próxima jornada de descoberta espiritual.